Então, de certa forma, é uma coisa que já poderíamos deixar decidido, já estabelecido. Nós só queremos que atenda a necessidade da nossa população. E, de certa forma, 8 milhões. 8 milhões, pode-se analisar o que é possível atender a gente. A gente precisa dessa definição. A gente precisa saber como poderíamos, de certa forma, atender as necessidades desses agricultores. Inclusive, se a Ana mandar para fazer uma vai avaliar a situação que está sendo mencionada sem questão de nenhum aumento nas informações. As informações são reais, o INEMA pode verificar cara a cara, corpo a corpo, e dessa forma pedimos esse apoio em já sair estabelecido daqui hoje o nosso direito para evitar discussão, evitar conflito, evitar transtorno entre todas essas populações, que são 3 municípios, como foi mencionado pelo prefeito. Elisete, eu entendi. Livramento, o município que, na verdade, é mãe de Dom Basílio, de certa forma. Dom Basílio seria a filha, e dessa forma, vamos trabalhar aí uma união para a gente chegar no consenso e na defusão da nossa necessidade. Não, eu entendi isso, Vicente. Só um minutinho. Deixa eu passar para outras pessoas aqui, depois a gente fala novamente, ok? Eu entendi todos os seus questionamentos. Marcelo Alabarce, por favor. Marcelo. Oi, Wilde. Pois não, pelo Marcelo. que eu entendi, eu entendo plenamente a Zorizete, pelas reivindicações dela, mas pelo que eu entendo, você não tem esse poder de decidir isso agora, pelo que você está falando. Você está deixando isso para a comissão gestora. E nós somos adultos o bastante para que haja um consenso. A gente tem que sentar entre nós Livramento e Dom Basílio, e chegar num denominador comum, o que é melhor para as duas cidades. O que está acontecendo? Com relação, não sei se eu posso falar mais do que eu já estou falando, né, para não tomar o tempo. Soltou 1 milhão e 200 metros cúbicos de água, só chegou lá 500 mil, 700 mil, o restante ficou ali. A gente pensa o seguinte, a gente tem falado com os produtores, e muitas vezes o produtor não tem tempo de estar na live num momento desse, e a gente se reúne, às vezes saem as conversas que a gente precisa. Então, a gente estava conversando com relação a isso ontem, soltar a água da barragem Luiz Vieira, tudo de uma vez para Dom Basílio, e depois soltar a nossa, se a gente chegar num comum acordo, é um suicídio, até porque tem o evaporamento da água, que você falou, e nós estamos numa situação também difícil aqui, com relação, na minha opinião, são coisas que podem vir à tona, talvez eu esteja falando coisa fora do contexto, mas com relação às pequenas barragens que tem na beira do rio, que desce para Dom Basílio, deveria estritamente proibido, nesse período, o pessoal captar água desse derramamento de água. É só num período de chuva, porque nunca vai chegar a quantidade que quer em Dom Basílio, e vai continuar, Wilde, pelo que eu vejo, uma plantação desempreada. Se não tiver um controle de plantação, daqui 2 anos vai precisar de mais água, e não vai ter água na barragem do Rio do Paulo. E nós vamos sempre estar em discussão para soltar mais água para Dom Basílio. Essa é a minha opinião, não sei o que o pessoal pode falar. Esse é meu modo de ver, que você não tem esse poder de tomar essa atitude agora de soltar esses 3 milhões de metros cúbicos de água para Dom Basílio, a não ser se for com a comissão gestora em comum acordo as duas comissões. Ok, vamos passar para frente, depois a gente comenta. Vamos lá. Então, alguém da comissão, quem está querendo falar? Bora. Da comissão de Brasil. O Hilder Romão. Pois não, Romão. As entidades de livramento estão preocupadas. Você está deixando a reunião voltar para a primeira. Tudo isso aí já foi discutido. Viu? A gente precisa avançar na
segunda reunião pegar o fechamento do termo. Vamos dar mais continuidade, vai dar mais atenção para a segunda reunião, Wilton. É o nosso pedido. A gente pede para você ser mais objetivo na condução da reunião, para não deixar voltar a se falar e se discutir tudo que foi falado e discutido na primeira reunião. Obrigado, Wilton. Ok. Roberval. Oi, Wilde. Deixa eu só colocar o posicionamento aí, até para falar com o Marcelo. A questão de aumentar esse consumo, isso é preocupação de todos nós. Se você olhar o que está liberando para a gente pensar... Está me ouvindo? Sim. Está ouvindo? Sim. Se pensar que está ofertando hoje ao perímetro irrigado quase o dobro, né, que foi utilizado, isso mostra que também vai fazer o uso racional. Se for nesse conceito, Marcelo, não é um problema para discutir. Só estou botando assim, vou soltar água para Dom Basílio, porque depois vai aumentar, não. Não, se fosse assim nesse conceito, a Ana poderia chegar muito tranquilamente, olha, vamos liberar a mesma quantidade de água que o Livramento consumiu o ano passado. Já pensou que fosse assim? Mas não é. Mas nesse caso, nós não estamos pensando nos grandes também. Nós estamos pensando também nessa população que hoje está ribeirinha. Eu acho que a gente não pode esperar a decisão para a reunião posterior. Concordo plenamente com o Zorizete. Vai gerar conflito. Quando você apresentou, Wilde, as 4 propostas, aprovação do cenário 1, descarga para Dom Basílio, com a diferença de 8 milhões menos 4,8, que dá 3,71, a repartição pela ANA, e mudar o dia de confluência para Rio de Contas, eu acho que é o contexto que deveria, e concordo com o Romão. Agora, nós não podemos esperar e a decisão seja para um conflito novamente entre os municípios. O ANA não pode, nem NEMA, pode sair desse momento, porque concordo com os Zorizete, vai dar conflito. Olha o posicionamento de algumas pessoas dentro de Livramento, que não querem soltar água. E Dom Basílio precisa urgentemente. Foi 1.200.000, chegaram, foi contemplado estimativamente de 700 mil metros cúbicos, chegaram para abastecer, insuficiente, mas nós já está com plantio. Essa questão de preocupar que vai aumentar ou não vai aumentar, até um estudo posterior com um marco regulatório pode ser determinado sobre isso. Mas o momento é se discutir que Dom Basílio precisa de 8 milhões, tem 4 milhões e 29 mil metros cúbicos dentro da barragem do Rio do Paulo, mas mesmo assim, eu não sei se você computou isso, Wilde, você disse que 1 milhão vai ser utilizado pela pessoal lá da margem do Rio do Paulo, então, na realidade, ele só vai ter 3,28, ou seja, no 8 milhões pedido por Dom Basílio, já cai para 7 milhões, então, isso a gente precisa urgente de uma parcela, porque de 1.200.000, que a gente precisava para aquela data, chegaram 700, e hoje a gente precisa, no mínimo, 1.200.000, para que dê continuidade, enquanto se abre a comporta. Eu não posso esperar a evapotranspiração da barragem do Rio do Paulo, eu concordo com você, tem 2 engenheiros aqui nessa reunião que participaram da construção da barragem, eu e o Dr. Gutenberg. Então, a gente sabe da evapotranspiração muito grande da barragem do Rio do Paulo. Então, mas a gente sabe também, por ter trabalhado em órgãos públicos, e hoje está no serviço público, que não vai ter celeridade de resolver isso esse mês que vem. Tá certo? Não vai ter a vontade de Zé Antônio, a vontade de Goethe, a vontade minha, a vontade de Romão, a vontade de todos politicamente que a gente vai estar empenhando, inclusive da Ana cobrando isso. Eu acredito que a Ana deve encaminhar um ofício ao DENOX sobre isso para o INEMA, mas não vai ter celeridade. Então, quando for resolver esse problema da barragem, quando for liberar lá os 4 milhões, pode nem ter os 4 milhões mais, pode ter menos, muito menos de 4 milhões, mas a gente precisa agora de pelo menos a liberação e que contemple já esses 3,7 milhões, 3,7 milhões, já definido aqui nessa reunião. A gente não pode deixar para uma reunião posterior, porque é conflito na certa. Eu tenho certeza que não é o princípio da Ana, não é o princípio de todos nós aqui gerar conflitos e sim decisões. Então, concordo com o eu acho que a gente tem que decidir agora entre esses 4 itens, que é muito interessante, até o posicionamento de Rio de Contas. A soltura para Dom Basílio pode ser exatamente no domingo, não tem problema, no sábado e domingo, que pode atender parte já de Rio de Contas, mas a gente precisa decidir sobre isso. É importante essa água, porque a produção, enquanto o Livramento está sendo irrigada, todo dia está podendo irrigar em Livramento, e de Dom Basílio não está podendo irrigar. Então tem esse diferencial. Dom Basílio não pode esperar. Livramento pode esperar, se vai decidir agora, se vai decidir para outubro, se vai liberar ou não, mas Dom Basílio não pode esperar. Então eu pedia, como gestor público municipal, considerando a situação que Dom Basílio utiliza a água para irrigação do agricultura familiar, que isso seja decidida nessa reunião. Obrigado. Antônio,
do Denox, Zé Antônio. Zé Antônio, por favor. Não, Yuri. Não foi aqui o equívoco aqui. Eu não... Ok. Comissão de livramento, tem alguém? Alguém da comissão? Sim, eu aqui é Valdir, sou presidente da Associação do Assentamento, Bloco 2, represento a 90% dos agricultores da agricultura familiar. Veja só, eu estive observando aqui, eu acho que você deveria ceder mais espaço para mais alguém. Que essa Dorizete, pelo que eu estou entendendo aqui, eu acho que ela está fazendo mais um palanque político. Por ela ser uma vereadora, ela me desculpe, eu tenho que falar isso, que eu vou ter que falar. Eu também não vou ficar aqui só engolindo. E tanto é que a gente poderia até fazer uma reformulação nessa comissão gestora, não estou dizendo isso agora, mas futuramente, para ver se tira mais os políticos, porque fica nós aqui como os produtores pequenos, agricultura familiar, agora dependendo desses políticos, fazendo um palanque político. Eu acho que você deveria ceder mais espaço e cada um ter o direito de fazer X minutos de discurso. Certo? Era só isso que eu queria falar com vocês. Ok? Obrigado. Marcelo? Oi. Eu já falei Não, agora. é outro Marcelo. Desculpa. Ô, Yuri, esses 310 que você está propondo aí para descer, menos os 60 da Embasa, seria 250. E esse 250 chegaria até Dom Basílio ou não? Eu vou te responder agora. Tá? Bom, senhores, é o seguinte, vamos lá. Então, respondendo aqui por partes, né? Então, vamos lá. Pelo que eu estou entendendo aqui, nós temos alguns consensos. Vamos tentar resolver os consensos. Né? Um consenso... Eu vou ter alguém com o microfone ligado. Isso. Então, tá? Bom, primeiro é o seguinte. Primeira coisa fundamental, eu sei que as pessoas ficam cansadas, e tem muita discussão, muita falação, mas a nossa função aqui é ouvir a todos, dar a palavra a todos. Tá? Então, acho que nós não podemos aqui nos cansar da democracia. Então, eu acho que é a primeira coisa. Tá? Então, e também, para mim, não tem diferença de vereador, prefeito, agricultor, para mim, são todos cidadãos que têm que ser ouvidos. Então, acho que é a primeira coisa que eu acho que é importante. A segunda é que nós não podemos abrir mão, nesse momento, do marco regulatório. Isso não tem como fazer isso. Mas se vocês não tomarem a decisão... Tá? Gente, alguém está com o microfone ligado. Por favor, mexe não. Então, se vocês não tomarem a decisão, viu, Roberval, Marcelo, a Ana pode tomar a decisão, tá? A Ana é competente para poder tomar essa decisão se não houver um consenso. O que a gente gosta sempre de promover é justamente a discussão entre vocês para que vocês já pratiquem essa repartição entre vocês. Eu acho que isso é sinal de uma sociedade madura, né? E aqui não tem criança, todo mundo aqui é maduro. Né? Então, essa é a primeira tentativa. Então, por isso que nós propusemos o seguinte, né? Que 3,81 milhões lá de Luiz Vieira fosse decidido por vocês. Tá? Essa decisão, tá? A gente... se vocês abrirem mão para dizer, não vão chegar no consenso, ok, nós resolvemos aqui como fazer. Tá? Então, aí vocês vão abrir mão para que a gente possa ver como vai ser utilizado esse 3,81 milhões. Tá? Que não é o melhor caminho. Né? Você sabe que não é o melhor caminho, que isso vai fazer com que a gente tenha aí que se basear, né, em informações que, às vezes, não são informações que o Roberval tem, que a Zorizete tem, que o Romão tem,
que são informações do plantio que está acontecendo e assim por diante, né? Então, eu acho que não é a melhor alternativa, mas caso vocês desejem, a gente fica... Agora, me ajudem, pelo amor de Deus, não ligue o microfone. Bom, mas aí, viu, Roberval e Zorizete, especificamente com relação às propostas, viu, Roberval? Eu resgatei aquelas propostas que você falou que foram feitas na semana, na reunião anterior, tá? Foram propostas que foram feitas, tá? Essas a gente simplesmente ouviu, né? Porque é o nosso papel ouvir todas as propostas, tá? Nós não concordamos com nenhuma, não houve nenhuma decisão sobre nenhuma daquelas propostas, nenhuma decisão, tá? Então, as decisões, nós deixamos bem claro que elas vão ser tomadas hoje. Já tomamos uma com relação ao Riacho do Paulo, tomamos com relação ao perímetro, tomamos com relação à Embasa. Falta só uma decisão. Como é que vai ser utilizado esses 3,81 milhões? Aí nós temos duas questões. A primeira questão, tá, é que isso fosse decidido. Primeira questão, como utilizar o 3,81 milhões, né, que é o resultado de quê? Da vazão que a gente está prevendo aqui, que é de 311, né, 311, tá? Que era diferente do ano passado, que era 123. Então, esses 311 foi a pergunta do Marcelo. O que o Marcelo me perguntou? Ele falou assim, Wilde, esses 311 menos os 190, tá? Menos a Embasa, dá quanto? Aí eu estou falando, dá 121. 121 litros, se a gente for pegar isso durante o ano todo, viu, Marcelo? Nós acumulamos 3 milhões e 800. Tá? Então, a gente tem duas decisões. Vamos lá. Primeira decisão, que eu acho que a gente tem que partir já para tomar a decisão, é se esses 3,81 podem ser utilizados antes do Riacho do Paulo ou depois do Riacho do Paulo. A minha sugestão, tá, é de que eles só possam ser utilizados depois de usar o Riacho do Paulo, pelas razões técnicas que eu já coloquei. Então, 3,81 antes ou depois? Que seja depois. Segunda decisão, esses 3,81, a decisão vai ser tomada pelos representantes da comissão gestora que defendem esses usos no Rio Brumado, ou essa decisão vai ser feita pela ANA. Aí nós poderíamos também assumir essa decisão, não tem problema. Tá? Só que eu preciso que vocês declinem dessa prerrogativa, entendeu? Então, são duas decisões. Não está aqui em jogo 8 milhões, não existe 8 milhões, porque o cenário 2 é um cenário que só permite 3,81. Tá? Então, a gente tem que tomar essas duas decisões. Então, vou passar novamente para mais uma rodada, tá? E eu pediria o seguinte: nós temos que ser objetivos aqui na argumentação e na defesa. Então, nós temos aqui 3 pessoas inscritas: Zorizete, Marcelo Alabarce e Comissão de Livramento. Zorizete, por favor, o mais rápido que você puder. Bom? Zorizete. Em questão dos 3,81 milhões, esses 3,81 milhões já salvaria a nossa agricultura, já nos ajudaria a atender os agricultores familiares, e é o tempo que a gente teria para conseguir ajustar Riacho. Acho que você poderia analisar isso com melhor precisão, parcialidade também, porque, de certa forma, a agricultura, a roça que já está plantada, ela não pode esperar 2, 3, 4 meses. Ela não pode ter essa previsão de espera
você colher uma roça dessa forma. O perímetro mesmo sabe muito bem disso, que lá estava com um regime de 12 horas por semana, foi para 24, e agora estão pedindo 36. Então, tudo é a se analisar. Verifique essa questão. Diante disso, teve, de certa forma, o aumento da CE5 e da CE6, e, de certa forma, isso aí foi aumentado sem que a ANA tomasse um posicionamento, de certa forma, em relação a toda a proporção, onde não são tantos agricultores, todos os agricultores familiares, são uns 80%, de certa forma, pessoas estruturadas. E aqui nós estamos falando de agricultores familiares. E eu quero dizer também a Valdir, eu não estou usando nada aqui para me promover, não. Eu sou filha de agricultor familiar e ele sabe muito bem a necessidade do agricultor familiar. Se ele é presidente de uma associação, ele sabe a necessidade do agricultor familiar. Então, de certa forma, verifica isso aí, porque não estamos falando nada de política, senão aqui, como você disse, não tem nenhuma questão de política. Eu, o prefeito Roberval, o prefeito Ricardinho, ou qualquer outro vereador, o vereador Gonçalo, que também está presente, a gente não está discutindo aqui nada de política. A gente está discutindo salvar lavouras que são vidas humanas que dependem delas para sustentar suas famílias. Então, verifica isso aí. Eu não quero distorção de informações, de certa forma, porque na última reunião foi mencionado em questão do que eu pedi e solicitei, se você poderia fazer essa correção. Você mencionou aí que não teria como analisar essa correção, mas pelo menos veja a questão dos 3,81 milhões para poder atender essa agricultura familiar de Dom Basílio, que nós estamos precisando, não é para nenhum político, não é para ninguém, não, é para o agricultor familiar mesmo. Você pode notar que na última soltura de 1,2 milhão, ninguém saiu se promovendo aqui em questão de política. Isso o INEMA pode falar muito bem. Não saiu o prefeito falando em questão, foi liberado pelo poder público, ou outra questão, ou eu como vereadora mencionando alguma questão, ou os demais vereadores que fazem parte dessa comissão mencionando alguma coisa. Eu entendi, Zorizete. Eu entendi. Vou passar a palavra para as outras pessoas, porque senão a gente não termina. Vamos lá. Marcelo Alabarce, por favor. A minha pergunta, você já... o que eu ia expor, você acabou de falar. Nós temos 3 milhões. Vou fazer um cálculo arredondado, tá? Não vou falar vírgulas, porque eu já estou meio velho, eu não consigo guardar tudo. Nós temos 3 milhões na barragem do Rio do Paulo e a soltura lá de cima de Luiz Vieira, mais 3 milhões. Então, esse é o total. Então, não tem como chegar em 8 milhões. O que está em questão aí são os 3 milhões da soltura lá de cima. Porém, na minha opinião, na minha visão, a barragem do Rio do Paulo, como de interesse do município de Dom Basílio e região, eles deveriam correr atrás urgentemente de estar liberando essa água, né? Não está nem expondo aqui, está correndo atrás dessa água, enquanto nós, em consenso, a diretoria, o pessoal da DIB, chega num consenso para ver se vai soltar esses 3 milhões de água. Eu acho que não teria necessidade de hoje a ANA tomar decisões para soltar essa água. A gente vai entender também. Eu acho que em comum acordo entre a comissão gestora de Dom Basílio e de Livramento, conseguiria chegar num consenso. Acho que não tem necessidade. Então, eu vejo que a margem de 8 milhões está totalmente descartada. São 6 milhões. Depois disso, se acaso vier, Deus o livre guarde, não vier chover, etc. e tal, a ANA vai interferir novamente para soltar mais água ou não? Não, a ANA, esse termo de alocação, ele vale de junho de 2021 a maio de 2022. Certo, depois não tem mais nenhuma, depois disso que pode tomar outra decisão. Maio do ano que vem a gente senta de novo e conversa. E mais uma coisa, falando da Lorizete, logo no começo,
né? Ela falou que vai entrar em conflito, e você acabou de falar que nós não somos crianças, a gente tem que entrar num consenso, não em conflito. Né? Como ela citou que Livramento depende de Dom Basílio depende do Livramento, até envolvendo lojas, etc., o comércio daqui, realmente um vive do outro, acho que tem que ser uma parceria. Porém, o que está em questão aqui hoje não é isso, é a questão da água, a questão dos pequenos produtores. E só mais um adendo, eu não vou falar mais nada, mas eu vou deixar mais um adendo aqui. Ontem me falaram que tem uma multa, não sei se isso é real, tem uma multa de R$30 mil para pessoas que pegarem água do rio com as bombas, né, encherem os seus reservatórios. Eu sou contra essa multa, porque se eu tivesse um reservatório extremamente, que tivesse uma capacidade para 2, 3 produções de manga grande, eu pagaria os R$30 mil de multa e estaria enchendo o meu reservatório. Eu sou contra isso, na minha opinião, na minha singela opinião, entendeu? Então, assim, eu acho que teria que ter uma fiscalização maior para isso não acontecer. Vamos lá? Ok, obrigado, Marcelo. Comissão Isso. Livramento. Comissão Livramento. O Hilde, Pois Romão. não, Romão? Olha, nós já conversamos, a reunião está demorando muito, está voltando, está se repetindo os mesmos temas, e a gente pede que, se o termo de alocação vai ser aprovado obedecendo o marco regulatório, que a sobra desses 311 litros por segundo, que seja definido pela ANA com base no que vai ficar no açude. Ok. Obrigado, Will. Valeu. Marcelo, por favor. Oi, assim, eu queria saber qual seria o plano B lá para resolver o problema do açude de Dom Basílio. É só esperar do inox mesmo? Não tem uma outra opção? Botar bomba, alguma coisa para tirar aquela água? Seria muita água para sair com bomba, entendeu? Isso aí o Oberwalder sabe, isso aí é muito complicado, né? Você bombear aquilo ali, tá? Eu acho que o plano B seria parceria entre o poder público estadual, municipal, tá? E até os próprios usuários lá, porque vamos supor que haja uma solução técnica, mas precisa pegar e contratar uma empresa para que essa empresa faça isso rapidamente, tá? Então, nós temos um problema aí que é o recurso, né? O recurso, tá? Então, da onde sairá esse recurso? Como o Roberval bem falou, é o seguinte, quando esse recurso vai sair do orçamento público, ele tem um trâmite, mas depende do valor. Se for um valor menor, pode ser feita uma contratação rápida, tá? A gente, primeiro, assim, tem que saber qual que é o problema tecnicamente, e aí a gente depende muito do Denox para isso. Nós temos que pressionar para que o Denox vá fazer isso, né? Aí ele vai identificar o problema. Se for um problema simples, você pode fazer isso por uma cotação direta e uma contratação direta, tá? E aí qualquer um pode fazer isso de forma rápida, tá? Então, seria o plano B. Para mim é o seguinte, você criar parcerias que não necessariamente dependam exclusivamente do Denox, entendeu? Tá? Infelizmente, o ano passado a gente tinha o dinheiro, eu já falei na reunião passada, e acabou, teve problemas burocráticos, nós não conseguimos resolver. Então, Roberval, por favor. Oi, Hilde. Realmente eu não queria nem manifestar mais que eu tinha colocado, mas acabou sendo citado aí a questão da gestão de Dom Basílio. Só deixar bem claro que nós estamos empenhados, estamos lutando, teve um Denox. Sempre, quando passaram informação para a gente também da DIB, que era somente a parte da cabo de aço que tinha caído, a gente tinha levado, tudo a gente acionamos o Corpo Bombeiro, acionamos todos os políticos dentro do Estado, fomos ao Denox. A preocupação nossa, e aqui eu acho que a decisão, nós estamos aqui a favor de tudo, não está aqui contra se é o cenário 1, o cenário 2, que eu quero que Dom Basílio, que Livramento cresça, eu quero que o Rio de Contas volte a trabalhar o turismo, eu quero que tenha autonomia da ANA, mas eu tenho que pensar na nossa população. E nós sabemos que hoje dependemos do Denox. Infelizmente, eu não posso, como gestor de Dom Basílio, meter a mão na barragem do Rio do Paulo e contratar uma empresa
para fazer, eu não tenho essa força legal, eu posso responder por improbidade, posso responder por invasão de propriedade pública, que eu não tenho, não é do município, a barragem do Rio do Paulo é federal e é do DENOX, então só ela pode fazer autorização para isso, infelizmente. E não estamos enxergando isso com rapidez. E desses 3,81 milhões de metros cúbicos que vão ser liberados, né, Dom Basílio precisa para salvar o que tem aí, que é a nossa lavoura de maracujá, e o restante que está aí. Quando nós fizemos o cálculo lá de 8 milhões, era a previsão até o fim do ano. Só lembrando, Marcelo, que hoje realmente nós não vamos ter mais os 8 milhões, então a gente vai replanejar o nosso plantio do que agora em diante. Esse replanejamento vai ter. A gente vai levar isso à nossa população, que não vai ter mais água até maio. A gente sabe que não vai ter mais água até maio, mas o que tem hoje precisa salvar. E o que tem hoje, eu preciso desses 3,8 milhões que a gente tem na barragem do Rio de Vineira para ser imediato. Então, se deixar para a comissão gestora, são todos maduros, são todas pessoas conscientes, mas até a gente discutir, a gente entrar em toda essa polêmica, botar a comissão gestora, que tem que lembrar que Rio de Contas está na comissão gestora, que não estou falando de Rio de Contas, Rio de Contas é personagem importante nesse processo, nasce no Rio de Contas, então a comissão gestora de Rio de Contas tem que ser valorizada, está falando sempre livramento do Basílio, mas tem a comissão de Rio de Contas. Mas nós precisamos, Wilson, mesmo com o seu posicionamento, espero talvez até que seja até melhor para todos, para o bem geral da nação, que a ANA decida. Agora, precisamos que esses 3,81, pelo menos metade dessa água seja liberada de imediato para a gente, porque a nossa agricultura ela não vai sobreviver, esperar mais um mês ou dois. Precisamos de imediato para salvar o que tem. E todos aí de Livramento, os pequenos agricultores, Valdir, todos vocês, eles sabem que a agricultura do maracujá é uma cultura curta, é o que nós temos para salvar. É o que nós temos para dar a essa população o que investiu, o que apostou no que tinha, o que tem hoje aí é isso aí. Vão ter dívidas, vão ter, se não salvar, vão ter problemas sociais gravíssimos, desemprego, uma crise que vai ser causada, que não dá para eu medir e que vai repercutir em Livramento, fora as manifestações, o que pode acontecer. É um colapso, na realidade. Se não liberar isso agora, eu quero deixar registrado, e sei que está sendo gravado, vai gerar um colapso em Dom Basílio. É isso que eu quero deixar. Então, eu não posso ficar hoje calado e dizer que não está mobilizado. Estamos sim. E não é política, não. É que faz parte de todo o grupo político. Independe disso aí. E é isso que eu elogio essa comissão gestora e a ANA, que sempre conduziu isso com muita imparcialidade. Então, eu peço, imploro para que se esteja decidido agora, vamos liberar esse material, vamos fechar o que está aí, estamos de acordo, não importa se lá tem o CE7, CE5, se aumentou o bloco para lá, nós queremos que todos envolvam. Mas Dom Basílio urge por essa água urgentemente. Eu clamo aqui às pessoas, clamo aqui a todos vocês como gestor, que eu vejo que vai ser um colapso. Então, Ana, Inema, todos vocês, repensem e vamos decidir isso hoje. Muito obrigado. Bom, senhores, vamos lá. Pelas falas aqui do representante da comissão gestora e a fala do prefeito agora de Dom Basílio, né, eu acho que nós poderíamos fazer aqui uma tomada de decisão e aí espero o apoio de vocês, né? Primeiro, o seguinte, todos nós sabemos que efetivamente essa liberação de água do Riacho do Paulo pode não acontecer imediatamente, né? Pode demorar aí 1, 2 meses. Então, eu vou refazer a proposta para vocês, para a gente ver se bate o martelo da seguinte forma, tá? Nós temos esses 3,81 milhões, né? E, pelo que eu vi, há aí uma demanda urgente de Dom Basílio, né? Que precisa ser, diríamos, quantificada, viu, prefeito? Quantificada para a gente poder ter essa informação. Então, a minha proposta é que vocês encaminhem um ofício para a ANA, tá? Quantificando a área que está aí plantada, né? Para que a gente possa, diríamos, ter isso aqui documentado, né? Nós vamos fazer as nossas, diríamos, checagens disso, com certeza, tá? Mas a gente precisa dessa informação, a prefeitura encaminhando para a Agência Nacional de Águas, qual que é a área plantada e qual que é a área plantada já nos atende, porque nós estimamos a quantidade de água, tá? Como nós temos esses 3,81 milhões, a minha proposta segunda é o seguinte, é que a gente faça
no final desse mês, tá? Repetir aquela liberação que foi feita de 1.300.000, que dá mais ou menos 1/3 da liberação, tá? 1.300.000, e que somente vai ser liberado novamente caso esteja esgotada a água de Riacho do Paulo. Então, seria feita uma liberação agora de 1/3, né, que é 1.300, alguma coisa, tá? A gente repete aquela operação no final do mês, programa tudo direitinho com INEMA, com DENOX e tal, né? E ganhamos aí mais um tempo para que essa questão da água do Riacho do Paulo seja utilizado, e depois o restante dos 3,81 menos 1,3, que dá 2,5 milhões, né, passa a ser objeto de discussão da comissão gestora depois que esgotar o Riacho do Paulo. Ou seja, nós buscamos atender uma demanda imediata, né, documentada pela Prefeitura, pela Secretaria de Agricultura, para a ANA, né, e a gente fecha essa questão aqui agora. Tá? Ou seja, com essa delegação que vocês nos passaram, eu acho que essa é a alternativa, diríamos, intermediária, que me parece que vai atender. Uma questão que foi colocada várias vezes é com relação à utilização ou não das bombas, né, nesse período, porque a água vai descer a cachoeira, vai passar no rio e vai chegar lá na frente, como vocês falaram, ali enchendo vários reservatóriozinhos que estão no leito do rio, e, consequentemente, é muito difícil você fazer com que as pessoas ali não utilizem essa água, as pessoas que estão na beira do rio. É muito complexo essa operação, tá? Então, se essa operação sem bomba não for possível, que facilitaria aí o trabalho do INEMA, né? Nós poderíamos fazer o seguinte: atender também essa demanda do pessoal que está na beira do rio, nesse momento, tá? Aumentando para 1,5. Tá? Então, nós poderíamos fazer uma descarga de 1.500.000, né? Esse 1.500.000 não exigiríamos aí a retirada das bombas, tá? Com a vazão maior possível, para que a água chegue lá em Dom Basílio, e aí a quantidade de água que estaria disponível depois para novas descargas seria reduzida em 1,5, ou seja, 3,81 menos 1,5 seria 2,31. Tá? Então, repetindo, tá? Final do mês, uma descarga de 1,5 com bombas ligadas, sem que a gente possa se meter nisso, 1,5 no final do mês. Depois, novas liberações somente depois de esgotado o Riacho do Paulo. E aí, essas novas liberações vão ser definidas pela comissão gestora. Tá? Algum comentário rápido? Zorizete? Ninguém? Nenhum comentário? Marcelo? Quero fazer um comentário. Bora, Quero deixar... Marcelo? Quero deixar... Marcelo? Alô? Quem está inscrito aqui é Marcelo Alabarce, ou não? Marcelo? O microfone está desligado. Oi, agora está ouvindo? Wilde. Boa tarde a todos, Ricardo. Wilde, nós vamos seguir com o Marcelo primeiro. Quem é? Pode falar. Só deixar claro que eu não tenho nada contra Dom Basílio. A bomba agora está na mão da Ana, né? A gente só quero deixar claro que a gente está defendendo os nossos interesses aqui de Livramento, tá bom? Obrigado aí por participar da reunião, e gostaria, se possível for, ser disponibilizada essa reunião para todos os irrigantes
porque eles perguntaram da outra vez se podia estar assistindo, muitos não estão assistindo, se existe uma maneira de enviar essa gravação para nós que participamos. Ok. Marcelo, então, só para dar esse esclarecimento último, sim, essa reunião está sendo gravada, ela fica no YouTube, então ela é acessível a todos. Nós só precisamos de mais ou menos de uma semana para poder disponibilizar esse material. A gente encaminha para o Romão, o WhatsApp do pessoal, e vocês distribuem, tá? Então, tanto essa reunião quanto a anterior, ok? Ok. Comissão... Secretaria de Livramento, nós somos contra essa soltura. Vamos seguir o marco regulatório, como o Romão falou. Concordo com você em algumas colocações, mas Livramento, pelo menos aqui nós 15 da comissão, nós somos contra. Sim, só lembrando que nós tínhamos a opção de deixar isso nas mãos da comissão, a comissão falou que a decisão seria da ANA, ok? Então, a ANA está decidindo agora que essa primeira soltura vai acontecer e as outras não. As outras ficarão a cargo da comissão. Ok? Quem mais aqui? Zorizete? Wilde, o Roberval está pedindo para liberar o acesso dele aí, que caiu. Quem é o... Roberval, isso. Então, tá, liberei. Pronto. Ok. Bom, senhores, quem mais? Bom, olha assim, é um limão, né? Vocês sabem que essa decisão não é simples e só vai ser, diríamos, cada vez melhor a partir do momento até que a gente esteja presencialmente, né? E que a gente possa efetivamente aí discutir isso com mais clareza, tá? Então, essa liberação, tá? Ela está sendo feita aí pela ANA, seguindo o marco regulatório, tá? Nós não estamos aqui fazendo nada contra, todos os usos estão definidos no marco regulatório, tá? E a gente vai estabelecer isso num termo de alocação que vai ficar disponível para todos, juntamente com a gravação dessa reunião, com a lista de presença, tá? E a gente, então, para resumir, né? Para resumir, então nós estamos, primeiro, só um minutinho. Só resumir aqui para a gente poder fechar essa questão. Primeiro, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Então, resumindo, Prefeitura de Dom Basílio encaminha uma relação justificando a necessidade, nesse momento, de água para atendimento a esses plantios. Ponto 1. Tá? Ao receber essa manifestação, nós vamos autorizar uma descarga prevista para o início, tem que ver o final de semana aí, né? Para fazer a mesma alternativa. Final de semana, início do mês, né? De 1.500.000, sem a necessidade de retirar bombas, ou seja, mantendo as bombas no trajeto, 1.500.000 a ser defluído lá. Essa liberação não vai acontecer mais enquanto não tiver resolvido o problema de Riacho do Paulo, tá? Depois de resolvido o problema do Riacho do Paulo, tá? Que nós vamos ajudar também a resolver, a decisão sobre novas liberações no limite de 3,81 menos 1,5 será feita pela comissão gestora aí dos açudes Luiz Vieira e Riacho do Paulo. Tá? Então, a gente vai registrar isso, eu tenho que passar isso para o meu superintendente, tá? Ele vai analisar, acredito que não vai ter problema, e comunicamos a todos e esperamos que vocês entendam a posição da ANA, né? E a gente toca o barco. Tá? Qualquer ajuste, qualquer proposta... Só um minutinho. Oi?
Me permita só um minutinho. Um minuto. É porque você mencionou aí a soltura de 1,5 milhão, mas, no caso, assim, as bombas manter ligada, não retirar a bomba. Se as bombas não desligarem durante o momento que a água estiver correndo, a água não vai chegar ao destino nenhum. Porque com 1.200.000, com as bombas desligadas, ela chegou até o povoado de Algodões. E graças ao acompanhamento. Dorizete, é o seguinte, nós não temos... Desculpa, querido, desculpa. Nós não temos agora como reabrir essa discussão, desculpa, tá? Porque é o seguinte, existem aí, como diz o marco regulatório, essa água não é para atender exclusivamente Dom Basílio, é para atender aos usuários do Rio Brumado, tá? Então, nós não podemos impedir que as pessoas que são usuárias do Rio Brumado peguem essa água, tá? Como a vazão vai ser uma vazão bastante alta, é lógico que a possibilidade de retirada dessa água é menor, tá? Então, nós não temos como, agora, alterar isso, né? A gente precisa atender tanto o pessoal que está em Rio de Contas, quanto em Livramento, quanto em Dom Basílio, com essa descarga, peguem a água, depois para. Tá? Essa eu acho que é a alternativa mais adequada nesse momento. Agora, nós precisamos dessa carta de Dom Basílio para que isso fique justificado. Tá? Walter Aguiar, por favor. Walter Aguiar, quer falar? Oi, Wilde. Infelizmente, eu esperei a reunião toda aqui para ver a votação, ver a democracia. Aí rasgou a Constituição, velho. Poxa, o que só o povo do Basílio falou, a gente esperando a votação, não aconteceu votação nenhuma. E aí, não sei se você está sabendo, da outra vez que soltou a água, o povo Livramento viu que não era correto aquilo, que tinha água no rio, foi lá e não deixou fechar, depois voltaram lá e fecharam. A gente queria uma democracia, uma votação aqui, não teve, né? Pode ter consequências isso aí, viu? Pode ter consequência que o povo pode manifestar. Porque... Walter, você viu o seguinte, né, Walter? A situação, tem que entender que a nossa situação não é a mais simples, tá? A gente não tem aqui, se a gente tivesse presencialmente, numa sala, com todos os membros da comissão, tudo definidinho, a gente conseguiria ter um processo melhor. O que a gente tem que entender, né, é que há aqui uma possibilidade de solução. O pessoal de Livramento, o perímetro, não vai sofrer qualquer prejuízo com isso, tá? Essa solução é uma solução racional, não é a solução política, tá? E há aqui um registro nessa reunião de que tanto os membros da comissão quanto os de Dom Basílio acharam que, nesse momento, a melhor tomada de decisão seria feita pela Ana. Isso foi colocado, Walter, tá? Então, isso, a nossa proposta sempre foi que vocês se tomassem, mas vocês acham que, nesse momento, os ânimos não estão muito... O povo do Basílio fez assim, né? A gente queria a votação, né? Para decidir na democracia, na votação. Eu entendi, eu sei que vocês queriam votação, tá? Mas nós não temos hoje essa condição objetiva para poder fazer isso, tá? Temos muita limitação, tá? E a gente tem aqui que ouvir a todos, atender a todos, inclusive o próprio pessoal de Nossa Senhora de Rio de Contas também, tá? Então, é uma decisão, não é simples, não é simples. Se fosse simples, vocês já tinham tomado. A Ana nem precisava estar metida nisso, entendeu? Se fosse simples, tá? Nós estamos aqui, pois não, Marcelo? Marcelo que está falando, deixa eu falar uma coisa. Eu vou assistir com propriedade a reunião, porque tem algumas falhas, mas, a princípio, a decisão estava na mão do Romão, quando você disse para ele que era a comissão gestora. E ele disse depois, em seguida, que os 15 que estavam na sala decidiu que a Ana ia decidir. Foi isso ou não? Ou eu estou errado? Foi. Então, agora, por que Livramento está voltando atrás?
O Romão tinha dito que a comissão gestora ia decidir. Depois disso, falou que não, joga o que a Ana decidir. Nós aqui, os 15, decidimos que a Ana pode decidir. Então, o que a Ana decidir está decidido. Não tem que ter brigado, porque o Romão deveria ter falado, não, a comissão gestora, em comum acordo aqui, nós vamos brigar e vamos ver aonde vai chegar esse consenso. E jogou no colo de você, para vocês, da Ana, decidir. Ô, Wilde. Pois não. Wilde. Alô? Oi, Romão. É Romão. Pois não, Romão. Só para esclarecer o senhor Marcelo, que quando as 15 entidades decidiram aqui que fosse decidido pela ANA, mas com base na resolução 598, o marco regulatório. Foi isso que a comissão decidiu aqui. Não foi, Romão. Fica o senhor Marcelo agora dando rótulo a uma pessoa. Viu? Rotulando uma pessoa e não é por aí. E o marco regulatório fala o quê, Will? E o marco regulatório, ele é bem direto, ele é bem claro. Não, obrigado. Senhores, seguinte, vamos lá. Se a gente não... Só um minutinho. Não, só um minutinho. Vamos lá, gente. Infelizmente, vocês imaginam qual a minha situação. Tem 39 pessoas, fora as outras que estão acumuladas, tem mais de 70 pessoas aqui e eu sozinho. Então, me ajudem, né? Me ajudem, por favor. Tá? Então, é o seguinte, nós estamos seguindo o marco regulatório. Tá? O marco regulatório diz a quantidade máxima de água para o Rio Brumado. Estamos destinando essa água para o Rio Brumado. Tá? A água para o Rio Brumado ela tem que ser solta em pulsos, assim como é feito para o perímetro. Todo mundo sabe disso. Tá? Então, nós estamos praticando isso. O que nós abrimos aqui é a possibilidade de que esses valores de 3,81 fosse uma parte liberado agora, o outro somente depois do Riacho do Paulo, e o restante é a comissão gestora, porque aí as coisas já se pacificaram, entendeu? Nós temos que passar por essa fase, não adianta. Nós não vamos resolver todas essas pendências que existem aí. Então, viu, Walter Aguiar? Eu quero que você entenda que a nossa decisão não é uma decisão política, é uma decisão técnica aqui e baseada no normativo, tá? Se isso vai, diríamos, contrariar interesses, é lógico que contraria interesses, mas é uma decisão da Agência Nacional de Águas, balizada por um normativo, e a gente vai colocar tanto essa gravação quanto o documento aí para vocês, para que vocês entendam qual foi a base da nossa tomada de decisão. Tá? Existe aqui uma pessoa que não falou ainda, eu vou passar para ela, tá? Que é o Gonçalo Ferreira, para a gente poder concluir essa reunião. Por favor. Tá? Gonçalo Ferreira Santana. Oi, Wilde. Eu estou falando aqui em nome da Comissão Gestora de Dom Basílio. A gente está reunido aqui pedindo que você mande um relatório para o INEMA, que ele acompanhou a outra soltura, que a gente precisa do acompanhamento do INEMA, porque se soltar 1,5 milhão, não vai salvar a safra de 2021 de Dom Basílio. Ok. Não, nós vamos repetir a mesma... Deixa ele falar. E a gente pede também aqui, em vez de soltar 1,5 milhão, solte 2, que salva toda a população de Dom Basílio nessa soltura. Senhores, quer mais alguém? Valdir Bonfim? Valdir Bonfim? Valdir? Valdir? Não? Valdir? Bom, senhores, seguinte, nós vamos ter que praticar isso. Tá? Então, por favor. Tá? Eu realmente estou numa situação aqui que não dá mais para a gente poder avançar para lá ou para cá. Tá? Eu pediria aqui, primeiro, o apoio grande aí do pessoal de Dom Basílio, na pessoa do prefeito, da Zorizete, para a gente poder juntar forças para, junto
com o Zé Antônio, com o Goethe, com o coordenador, fazermos a solução desse problema aí lá do Riacho do Paulo, né? Eu quero aqui pedir aqui o apoio da comissão gestora, tá? Para que a gente possa fazer essa comissão funcionar depois, né, do Riacho do Paulo ter soltado as suas águas, ou seja, a comissão gestora tem que funcionar adequadamente, ou seja, vamos repetindo, todos nós aqui somos adultos, maduros, né? São cidades vizinhas, não tem por que entrar nessa briga. Felizmente, nós temos água, a gente só está aqui brigando porque tem água, tá? E a Ana, respeitando os normativos, calculamos e não queremos deixar vocês em risco, tá? Okay? Isso não vai acontecer se a gente seguir essas orientações, ok? E estamos assumindo, né, aqui a responsabilidade por essas liberações, ok? Tá? Eu realmente acho que estamos nos repetindo, né? Vamos encaminhar isso para o superintendente de regulação da Agência Nacional de Águas, que vai avaliar, assina, encaminhamos para vocês, junto com a gravação, junto com todo o material. E aí, não sei se o Jean está aí, Jean? Jean? Estou ouvindo, estou presente, estou assistindo tudo. Pois é, Jean, em nome do INEMA, você tem algum comentário a fazer? Não, vamos acatar o que foi defendido pela Ana. Ok, obrigado, Jean. Então, aí, Jean, a gente vai, junto com o Zé Antônio, se articular aí com o pessoal do DENORTE, Leitinho, para fazer as coisas depois que a prefeitura encaminhar esse material para a gente, justificando essa liberação. Ok? Ok, Luiz. Tá? Bom, senhores, eu vou ter que encerrar essa reunião. Eu espero que vocês reflitam, né? Se coloquem na minha posição, na posição da Ana, né? E entendam aí que a gente tem que caminhar para frente, tá? Vamos deixar os conflitos aí, por enquanto, de lado e vamos trabalhar para recuperar o Riacho do Paulo e fazer funcionar essa comissão gestora. Ok? Senhores, eu vou encerrar, então, a reunião, vou encerrar a gravação, tá? Parar aqui.